Então aqui eu tenho a definição, né, de derivada, precisamente, que é o limite de uma função. O que acontece? Essa função que a gente viu, a gente conheceu ela como taxa média. Tomando o limite dessa função, quando esse meu h aqui positivo e vai para zero, ele passa a ser agora uma taxa instantânea, né? Aquela questão a gente vê ponto a ponto que está acontecendo numa situação, a gente viu com uma velocidade, é um bom exemplo para verificar isso. Nessa situação aqui, então eu tenho agora uma função f, então f aqui é uma função, eu vou tomar aqui de r em r, né? Uma função real, ok? E quando eu tomo agora a derivada dessa função, né, ela vai ser para mim uma nova função gerada a partir desse limite aqui, claro, se existir para todo x aí dentro do intervalo, certo? Então assim a gente define a função derivada para a gente. Então tem um exemplo aqui, para utilizar essa mesma definição, para calcular agora uma função, né? Ou seja, a gente vai calcular uma derivada de uma função real, no caso aí uma função polinomial, e ele vai gerar uma nova função para a gente, a partir da definição de limite que a gente viu anteriormente. Então aqui eu vou tomar então o f' de x, e é o limite quando h vai para zero, aqui é uma razão de f de x mais h menos a função em x dividido por h. Nesse caso aqui vai me dar o limite quando h vai para zero, certo? A função aqui é a função x ao cubo, né, menos x. Então aqui eu vou ter duas partes da função. Primeiro, o incremento agora é x mais h. Então, onde tiver x, eu vou colocar x mais h. Então aqui eu terei x mais h ao cubo menos x mais h. Essa aqui é a primeira parte, né? Eu posso colocar aqui um colchete para diferenciar. E outra parte que é para a função f no x. Então aqui será x ao cubo menos x, dividido aqui para h, certo? Aqui é questão de fazer conta, o tal de limite, quando h vai para zero, vou ter que abrir essa expressão aqui. Esse aqui é um cubo da soma, né? Então, são três termos que aparecem para cada um das expressões, que vai ser o seguinte aqui, a gente vai ter x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado h mais 3 vezes x h ao quadrado mais h ao quadrado. Isso aqui é só esse cubo que está aparecendo aqui, né? Da soma. Menos, vai aparecer aqui um termo que é o próprio x menos h, que é outra parte da função ali, certo? Vai continuar aqui, vamos só organizar, diminuir aqui. Estender um pouco mais aqui essa minha linha. Vai aparecer agora um menos x ao cubo e mais um x, né, que é outra parte da função, certo? Dividido para h. Essa expressão aqui pode ser simplificada em alguns termos. Se a gente analisar aqui, aparece um x ao cubo, né, com x ao cubo aqui também, simplifica, né, sinais opostos. Depois, um x aqui com esse x, certo? E os demais agora a gente vai considerar aqui para a função. Então, continuando, esse aqui é o limite quando h vai para zero. Aqui continua sendo uma razão, né? Agora, o numerador será 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais o próprio h ao quadrado menos h. E embaixo continua sendo o h. O que acontece agora, né? Essa expressão ela tem um h em todas as parcelas, né? Em cima e também embaixo. Eu posso fazer uma simplificação, considerando h positivo aí, né? Diferente de zero. O que vai ter, né? Então, esse aqui será o limite quando h vai para zero. Novamente eu vou repetir aqui a minha expressão, né? Só que agora, melhor, eu vou logo simplificar sem necessidade, sem precisar colocar o h aqui em evidência, né? Então, como todas as parcelas têm h, simplesmente eu vou tirar um h em cada uma das parcelas, simplificar com o denominador. Então, ficará 3x ao quadrado mais 3xh, porque aqui é um h ao quadrado, mais h menos 1, certo? Simplificando já os termos aí.
Para o final, então aqui eu tenho uma função polinomial. Quando o h vai para zero, algumas expressões aqui irão para zero também junto com o h, né? E nesse caso aqui é o próprio 3xh, né? E vai para zero quando x vai para zero. E o h também vai para zero aqui quando o próprio h vai para zero. No final das contas, eu vou ter o seguinte: 3x ao quadrado é menos 1. Beleza? Então, essa função que a gente encontrou, essa expressão no final, aí, ela será a nossa função. A gente pode anotar aqui, por enquanto, como f' de x. Ou seja, a função a derivada da função aí, 3x ao cubo, melhor, x ao cubo menos x, ela vai gerar para mim essa função aqui, que é 3x ao quadrado menos 1. Aqui tem outro exemplo, né? Então, uma função aqui que é 1 menos x, né, dividido para 2 mais x. Então, a gente vai também encontrar a derivada dessa função aí, que no caso é uma função, uma razão, né, uma função racional. Então, usando a definição, a gente vai ter que f' x é o limite, quando h vai para zero. Aqui vai entrar uma expressão da seguinte forma. Primeiro é a função aplicada em x mais h. Então, aqui acontece, na função, no lugar do x, entrará o argumento x mais h, primeiramente, né? Então, aqui ficará 1 menos x mais h dividido para 2 mais x mais h, certo? Depois, menos, aqui ficará a função agora normal. Então, é 1 menos x dividido aqui para 2 mais x. Vou colocar aqui um parênteses para diferenciar. Embaixo aqui dividido para h, certo? Agora é só organizar aqui essas operações. Então, o que eu vou ter aqui, né? Vou ter o limite quando h vai para zero. Por enquanto continua sendo uma razão aqui, né? A gente pode logo inicialmente, né, fazer a seguinte manipulação. Passar os denominadores aqui para cima, multiplicando as funções opostas, né? E depois fazer ali uma divisão de frações por final. Então, isso que eu vou fazer aqui por enquanto. Então, aqui em cima vai continuar sendo uma fração. Deixa aqui, certo? Deixa eu apagar esse H e colocar mais para cima aqui. Pronto. Que é o seguinte. Aqui ficará 1 menos x menos h vezes o 2 mais x menos 1 menos x, que multiplica aqui 2 mais x mais h, certo? Aqui é a primeira parte. E embaixo vai ficar o produto, né? É como se tirasse ali um MMC entre os dois termos ali dos denominadores. Então aqui ficará 2 mais x mais h, que multiplica 2 mais x, certo? E h continua sendo aqui embaixo o denominador. Agora acontece, aqui é uma divisão de fração. A gente vai seguir a regra normal, repetir a primeira fração, né? Que é toda essa parte de cima aí, depois só faz inverter a de baixo, né? Então ficar 1 sobre h. Então aqui ficará o limite, quando h vai para zero, continua sendo aqui a nossa razão, da seguinte forma. Aqui é 1 menos x menos h 2 mais x menos 1 menos x, que multiplica aqui 2 mais x mais h. E embaixo eu vou repetir agora aqui o 2 mais x mais h vezes 2 mais x multiplicando com h, né? Invertendo aqui já a fração, certo? Agora é um processo aí de multiplicação, né? A gente vai multiplicar esses termos e ver o que a gente pode encontrar. Aqui me dá o limite, quando h vai para zero. Aqui eu vou deixar a minha fração ainda, certo? Primeiro eu vou explicar essa parte inicial. Eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter ali 2 menos mais x
depois menos 2x, menos x ao quadrado, menos 2h, menos xh. Isso aqui é toda a primeira parte aí do numerador, já multiplicando os dois termos. Depois vai entrar outra expressão aqui, então menos, vou abrir aqui um colchete. Então, continuando aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou ter ali 2, que é 1 vezes 2, mais x mais h. E, por outro lado, ali eu tenho menos 2x. Depois eu vou ter ali menos x ao quadrado. E o último termo ali, menos xh. Então, fecha aqui. E embaixo também eu vou fazer essa manipulação. Ou não, por enquanto, deixar só em cima. Depois eu faço embaixo. Então, vou deixar aqui 2 mais x mais h. E multiplicar aqui 2 mais x vezes h, certo? Tá, em cima a gente pode começar a simplificar alguns termos aqui, ó. O que a gente tem, né? O próprio 2 aqui, né? Simplifica com esse 2, por causa que vai trocar o sinal. Eu vou ter aqui um x com outro x também simplificou. Eu vou ter aqui um 2x, menos 2x, né? Com esse menos com menos aqui, mais 2x também simplificou. O x ao quadrado com mais x ao quadrado. O xh aqui, né? Com mais xh. Certo? Então, o que foi que sobrou aqui, ó? Então, isso vai ficar o limite quando o h vai para zero. Aqui continua sendo a minha fração. Em cima vai sobrar aqui, ó, menos 2h com menos h dá menos 3h. Embaixo eu vou repetir aqui, né? 2 mais x mais h vezes 2 mais x vezes h. O que acontece agora, né? Eu posso simplificar ali o h com esse h. Embaixo eu não vou poder, não precisa a gente fazer a multiplicação, porque quando o h for para zero, essa expressão aqui, né, que está envolvendo o h, ela vai para 2 mais x. Não vai dificultar calcular o limite. Então, no final das contas aí, eu vou ter a seguinte função. Quando h vai para zero, é que vai ficar uma razão menos 3 em cima e embaixo ficará 2 mais x ao quadrado. Então, esse cara aqui é minha função f de linha x aí para esse caso, certo? Agora, falando um pouco sobre notação, basicamente vai ver algumas notações, né, durante o nosso curso de cálculo. O mais usual que a gente vai ter que é esse aqui, né? Então, f' de x representa para a gente a derivada da função, né? Ou a primeira derivada, que daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes. Aqui o y' também representa a derivada da função em relação a x. Aqui no caso porque f de x é uma função que relaciona aí y e x, então a priori também y' representa uma derivada para a gente. Além disso, tem outras notações, que esse dy sobre dx, que a gente já atribui a Leibniz essa notação, df também por dx, né? E também df de x por dx, a mesma coisa, a derivada. Além disso, tem essa notação aqui do d maiúsculo, então a derivada de f de x também representa para a gente a primeira derivada da função em relação a x, como esse d x, né, maiúsculo de f, nossa derivada de f em relação a x. Todos esses caras aí, né, o d maiúsculo e esse símbolo aqui, o d por dx, são chamados de operadores diferenciais, porque justamente eles que fazem que a gente encontre a derivada da função. Nesse caso aqui, a derivada é uma função que gera outra função para a gente. Então, é chamado de operadores diferenciais. Outra definição importante é em relação a quando uma função é derivável ou diferenciável. A gente sabe como é já, né, como é que a gente calcula essa função, né, como é que gera a derivada dela. Aí, além disso, também a gente pode determinar o seguinte, que uma função ela é derivável ou diferenciável em um ponto, nesse caso aqui eu chamei de ponto A, se o f de linha existir, né? Como o f de linha ele é um limite, que a gente viu lá no início, significa que se esse limite existir, logo a derivada vai existir, e assim a função a gente pode dizer que é diferenciável ou derivável naquele ponto. Além disso, também a gente pode estabelecer isso de uma forma um pouco mais geral, que é a derivada ou diferencial de uma função em um intervalo aberto. Então, esses aqui são os casos dos intervalos abertos, né? Um intervalo ali real, a, b, ou de a até infinito, menos infinito até a, ou o próprio
menos infinito até infinito, que é nossos reais aqui, né? Pegando todos os valores reais. Se isso acontecer para qualquer ponto dentro desses intervalos abertos, a gente pode afirmar que a função ela é diferenciável ou derivável em todo o número ali, logo ela vai ser diferenciável naquele intervalo ou naquele conjunto do reais que a gente está estudando, certo? E a partir disso também tem um teorema que é fundamental, que a gente vai ainda, de certa forma, utilizar ele para frente, que é dizer o seguinte, que se uma função f é diferenciável ou derivável em um ponto A, significa que ela é contínua naquele ponto, certo? A gente viu a definição anteriormente de continuidade, primeiramente foi a pontual, né, que basicamente tem que atender duas condições aí, existe o limite ser igual a função no ponto lá, então se isso acontecer, existe uma continuidade pontual, no caso aqui é o nosso ponto A, só que além disso, uma forma de você mostrar que também uma função ela é contínua naquele ponto, ou seja, não há buracos, é você calcular a derivada dela naquele ponto. Se existe a derivada, que de fato é o limite, a gente mostra lá que aquela função é contínua também naquele ponto A. E a gente pode estender isso, né, para o intervalo ainda, considerando todos os valores do intervalo naquele conjunto e mostrar que de fato a função ser diferencial naquele conjunto mostra que ela vai ser contínua naquele intervalo ali ou naquele subconjunto. Certo, até então a gente calculou derivadas de ordem 1, né? Ou seja, apenas a primeira derivada da função ali que foi dada para a gente. Agora a gente pode determinar também derivadas de ordem superior, ou seja, são derivadas que são além da primeira ordem que a gente já viu anteriormente. Então, uma notação que pode aparecer é essa aqui, então a f elevado a n de x, com meu n de parênteses, né, para não confundir com a questão de potência aí, que esse meu n para mim representa o número de vezes, né, que a função ela é derivável diferenciável no intervalo ou no ponto A, certo? Então esse número vai depender, claro, da função. Ela pode ser n vezes diferenciável, né, ou seja, pode ter um número grande de derivados naquele intervalo ou naquele ponto, vai depender muito da função que você está estudando aí. Mas é importante saber que agora a gente pode também trabalhar não só a primeira derivada, mas a segunda, a terceira, a quarta, assim por diante, a partir dessa definição aí de derivada de ordem superior, que na verdade não é definição estrita, mas é a definição intuitiva, né? Que seria uma derivada de ordem superior, que é ali o número de vezes que eu posso derivar a função, além da primeira, a segunda, a terceira, assim por diante. Então, para fechar essa parte, bora calcular aqui. Eu tenho uma função, que é aquela mesma lá nesse exemplo. Eu quero calcular aqui a segunda derivada de x e a terceira derivada de x para esse caso aí, certo? Além disso, pode aparecer outras notações? Pode, né? Que é aquela famosa notação, a derivada ao elevado a 2 de f, opa, a derivada de x aqui está elevado a 2. E o terceiro também pode aparecer d a terceira de f, d de x, a terceira aqui. Também representa para a gente a primeira e a segunda e a terceira derivada, certo? Então vamos lá. A primeira derivada a gente já calculou, né? Então, ou seja, fica aqui que f', né? Ou ainda d de f sobre d de x, a gente calculou anteriormente, né? Que é uma função em x, ela é 3x ao quadrado menos 1, certo? E a partir de agora eu vou usar essa função aqui para calcular as próximas, ou seja, a derivada de segunda ordem de f em relação a x, ela vai ser a derivada de primeira ordem da derivada de f em relação a x, certo? É como a gente calcular se eu, aqui, estritamente falando, é o operador do operador, certo? Então, o que eu vou ter aqui, né? Vou aplicar a definição, então, que é o limite, quando h vai para zero, aqui vai ficar a nossa essa, razão, aqui ficará o seguinte, primeiro a função no incremento de x mais h, então aqui ficará 3x mais h ao quadrado menos 1, menos a segunda parte aqui que é para a função 3x ao quadrado menos 1 dividido para h, certo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, agora fazendo as operações, o limite quando h vai para zero, eu vou abrir aquele produto notável ali, que será o seguinte, 3 vezes, aqui ficará, podemos fazer direto aqui, ó, 3x ao quadrado
mais 6xh mais 3h ao quadrado, menos 1 menos 3x ao quadrado mais 1 dividido para h. Aqui a gente pode simplificar o h, né, porque já aparecem alguns termos. Por exemplo, aqui eu vou ter que o menos 1 simplifica com mais 1, certo? O 3x ao quadrado simplifica com menos 3x ao quadrado, né? Sobrou quem? Essa expressão aqui, 6x h mais 3h ao quadrado dividido por h. Se eu simplificar o h aqui, vai me sobrar a seguinte expressão. O limite, quando h vai para zero, aqui ficará uma expressão. Então aqui ficará 6x mais 3h, certo? Aqui ficará 1, né? Porque eu simplifiquei, mas para não parecer, eu vou tirar essa divisão aqui. Certo? Então, quando h vai para zero, essa última expressão aqui, ela também vai para zero, sobrou apenas 6x. Então, o que a gente pode concluir? Que a segunda derivada de f é 6x. Voltando a calcular a terceira, fica como exemplo para vocês aí. Então, o que ficaria, né? A derivada em relação a x, ou seja, aqui eu quero a terceira derivada agora de x, da segunda derivada de f em relação a x, certo? Mas aqui dentro de calculou anteriormente, né? 6x, isso aí pode ir direto, mas por questão de notação, eu vou só reescrever, aí vocês fazem como exercício, que a derivada em relação a x, aqui ficará a derivada também em relação a x, da derivada em relação a x da função f, que a gente viu lá inteiramente.